Boa tarde, mundo. Desde que eu comecei o canal, desde que eu comecei a estudar a Bíblia, desde que eu comecei a ir como visitante em diversas religiões que se dizem cristãs, desde que eu comecei a buscar orientação no Senhor Espírito Santo, desde que eu comecei a orar ao Senhor Jesus Cristo, por esclarecimento, por lucidez, por amadurecimento, por sabedoria, por clareza. Tem uma revelação que vem ficando cada vez mais robusta dentro de mim e que se tornou uma palavra que eu gostaria de entregar ao mundo, à parte do mundo que quiser receber. E que é uma palavra que vem para desconstruir preconceitos que muitas denominações que se dizem cristãs têm. É uma palavra sustentada pela Bíblia, é uma palavra sustentada por todas as traduções da Bíblia. Você pode procurar em qualquer tradução da Bíblia que você tenha. E você vai ver que essa palavra deixada por Jesus quebra os dogmas que nós, homens e mulheres, criamos em cima do que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Mestre, nos ensinou. O que eu quero dizer com isso é que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Mestre, deixou uma verdade, deixou uma palavra, deixou um conhecimento, deixou uma sabedoria há 2026 anos atrás. Essa palavra foi mantida na Bíblia em fragmentos, mas ela tá lá, ela tá na Bíblia, graças a Deus. E os homens que foram fazendo dogmas em cima dessa palavra foram descaracterizando a verdade dela e foram coibindo a amplitude dela e foram descontextualizando e omitindo a realidade espiritual dela. E eu, como profetisa e evangelista, gostaria e necessito de vir a público explicar isso a todo o público que queira ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir ao que o Senhor Jesus Cristo me revela e nos revela, ouça. Então, pois bem, eu quero falar sobre ressurreição e reencarnação. Desculpa. A palavra reencarnação é uma palavra moderna. Na época de Jesus Cristo, o conceito de reencarnação estava incluído na palavra ressuscitação. Não existiam duas palavras para reencarnar e ressuscitar. Isso é pós-moderno. Mas a Bíblia trata do conceito que hoje nós conhecemos como reencarnar, que é quando alguém tem uma vida, um corpo, um CPF, morre, tempos depois nasce de novo de outra barriga, assume um novo corpo e volta a viver. Isso é o que nós conhecemos hoje como reencarnação. A Bíblia retrata isso. Qualquer Bíblia retrata isso, qualquer Bíblia cristã, pode ser a Ave Maria, pode ser a ACF, ACR, NVI. E a ressuscitação é quando a pessoa que nasceu de uma barriga, tem um CPF, morre, e naquele próprio corpo, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, devolve a vida àquele próprio corpo. São conceitos diferentes. E a Bíblia trata desses dois conceitos com a mesma palavra, chamando de ressuscitação. Mas eu quero hoje falar das passagens que falam da reencarnação. A primeira delas
eu vou falar em Mateus 17, no versículo 11. E Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá deles o Filho do Homem. Aí calma, ele está dizendo que Elias era o João Batista. Como é que o profeta Elias ressuscitou, se fosse só morrer e voltar a receber vida, em outro corpo, vindo de outra mãe, depois de muitos séculos? Isso é reencarnação que o Jesus está falando aqui. O que o Senhor Jesus Cristo está falando é que o profeta Elias ressuscita como João Batista em Mateus 17, versículo 11 e 12. Mas ele também fala disso em Mateus 11, versículo 14. Versículo 13 e 14. Mateus 11, 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Ou seja, João Batista é o próprio Elias. Ele é a reencarnação de Elias. O profeta Elias volta à vida e ganha o nome de João Batista. Vai vendo. Calma, guarda essa informação. Aí agora nós vamos para Marcos 6, no versículo 14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam neles. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. O que o rei Herodes está falando é que morreu um CPF, uma pessoa chamada João, e outro CPF, uma pessoa chamada Jesus, em outro corpo, tomou a vida de João. Ou seja, reencarnação. Isso não é ressuscitação. Ressuscitação é se eu morrer e esse corpo morto receber vida de novo. Reencarnação é se eu morrer e o meu espírito, a minha alma, a minha essência encarnar na barriga de outra pessoa, nascer como um bebezinho e viver. Então, ou seja, os judeus na época de Jesus Cristo acreditavam na reencarnação, profetizavam a reencarnação, e Jesus Cristo defendia a reencarnação através de dizer que o profeta Elias reencarnou como João o Batista. Reencarnação é defendida por Jesus Cristo. Boa tarde, mundo.